Eu tenho que continuar porque daqui a 2 dias o Clube do Remo vai entrar em campo contra o Atlético Goianiense, um jogo difícil lá em Goiás. No vídeo de hoje eu vou trazer as prováveis escalações tanto do Leão quanto do Dragão, vou trazer o campinho, vamos fazer também uma análise prévia desse confronto e tudo que pode acontecer nesse grande desafio que é sim, hoje, disputa para G4. Embora o Atlético Goianiense esteja no meio da tabela, mas o Atlético Goianiense está com 10 pontos, quer vencer o Remo para chegar a 13, para encostar, e o Remo não pode permitir isso. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. Gostando? Se inscreva no canal. Vamos tentar fortalecer esse projeto Bastidores Pará na temporada 2025. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, comentem. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar previamente esse Clube do Remo e Atlético Goianiense. Meus amigos, o campeão paraense, o time que está no 2º lugar do Campeonato Brasileiro da Série B, vai ter um grande desafio. Um dos desafios mais difíceis até agora na Série B. Por mais que o Atlético Goianiense esteja no meio da tabela, mas perdeu apenas uma vez, está com 10 pontos, ou seja, está muito embolado. Para você ter uma ideia, o Remo tem 15, o Atlético Goianiense 10. Mesmo se vencer, lógico, o Remo fica na frente. Só que é um adversário difícil, a gente vai tratar aqui o Atlético Goianiense, é um jogo duro, é um jogo pesado lá em Goiânia. E o Remo não pode perder. É claro, nunca joga para perder, não pode perder nenhum jogo, evidentemente, né? A gente não vai aqui ficar comemorando derrota, não, tem que buscar pontos. Mas qual que é a ideia também, fora a questão lógica de você somar pontos em Goiânia? É que você tira pontos de um concorrente direto e esse concorrente jogando dentro de casa. Ou seja, o Remo jogando fora pode conseguir tirar pontos de um concorrente que joga dentro de casa. Então tá aí a grande importância também do Clube do Remo de somar pontos. Eu vou trazer aqui o campinho. O Clube do Remo tem uma volta importante, que é a volta do Pavani. Pavani volta ao meio campo do Clube do Remo. No mais, o Clube do Remo deve, com a mesma formação tática que venceu o Vila Nova na quarta-feira no Mangueirão, deve jogar no 3-5-2. A diferença é que realmente entra o Pavani. A gente, quando trazer o campinho aqui, a gente vai falar qual é essa importância da volta do Pavani para o 11 titular do Clube do Remo. Já a equipe do Atlético Goianiense não vai contar com o artilheiro William Potker, suspenso, nem o William Maranhão também, ele não vai ter condições de jogo. Os dois jogadores não atuarão, mas vai ter o Sandro Lima. Sandro Lima, paraense, Sandro Lima, mas desconhecido ainda no futebol aqui do Pará, mas que fez uma bonita história lá no Gil Vicente, lá em Portugal, depois foi para o futebol asiático e agora está no Atlético Goianiense, ele é titular. Tanto é que no último jogo contra o Avaí, ele fez dupla de ataque com o William Potker. Então é um jogador que 34 anos, já mais veterano, mas é um jogador que tem que ficar atento o Clube do Remo. O Atlético Goianiense com uma defesa que vem se fortalecendo nas últimas rodadas, nos últimos 2 jogos não sofreu gols, mas que teve uma mudança de treinador pelo caminho. Agora é o Fábio Matias, que estava no Juventude, disputando a Série A até porque uma semana atrás. É o novo treinador do Atlético Goianiense, mas não estará em campo o Anderson, o auxiliar da comissão técnica, se não me engano, definitiva do Atlético Goianiense, estará lá no comando desse jogo contra o Clube do Remo, mas o treinador, o Fábio, deve estar lá na tribuna acompanhando. Voltando então ao Clube do Remo, eu vou trazer aqui o campinho, porque é sempre bom a gente falar também do adversário, como joga, a provável escalação, a formação tática, para ver como é que vai encaixar isso aí. E por falar em encaixe, vamos trazer então o nosso campinho. Está bem aí? O Atlético Goianiense, o provável time, né? Com Vladimir, Ray Ramos, Matheus, Vinícius e Conrado, Luizão, Raudinei e Cauã. No ataque, Robert, Sandro Lima e Marcelinho. Já o Clube do Remo, na provável escalação, permanecendo aquele 3-5-2.
que venceu o Vila Nova, mas com a mudança do meio campo, como eu já antecipei aqui, a entrada do Pavani. E o Clube do Remo deve a campo com Rangel, Alvarinho, Camutanga, Reinaldo, Marcelinho na direita, Rodrigues na esquerda, no meio Caio, Vinícius, Pedro Castro, Pavani, Adailton e Pedro Rocha. É um time do Clube do Remo mais forte do que jogou contra o Vila Nova, porque tem a entrada do Pavani e a saída do Luan. Nem tanto da questão da saída do Luan em si, do jogador em si, mas o Clube do Remo nessa formação precisa de alguém mais criativo. E o Pavani vai ter um papel bem importante nesse meio campo do Clube do Remo. Porque o Clube do Remo venceu o Vila Nova, mas ele sofreu o primeiro tempo inteiro em questão de criação. Ele vai para o intervalo vencendo da maneira que conseguiu vencer, conseguiu fazer o gol, que era a maneira mais provável de chegar ao gol, que é o quê? A bola parada, cruzamento, e chegou num gol de cruzamento, o Marcelinho de cabeça fez o gol, porque criação mesmo no primeiro tempo o Remo não teve, e o Remo sentiu falta desse meio criativo. O Regis ainda não deve ter condições físicas, porque senão eu acredito que ele seria titular. A gente tem que ter muita calma ainda, o jogador está chegando, primeiro toque na bola, já fez o gol contra o Vila Nova, a torcida está gostando e é bom ver esse reconhecimento, mas vamos ver ele mais tempo. Ele seria o meio-campista naturalmente titular da equipe do Clube do Remo, mas não deve ter condições físicas ainda, então o Pavani entra para essa função. E vai ser interessante ver porque o Pavani jogou na sua carreira em vários clubes, até mesmo Chapecoense, sendo esse meio criativo, mas desde que chegou no Clube do Remo, em muitos momentos o Pavani jogava como segundo volante. Ele tinha participação na transição ofensiva, mas ele não era aquele meia criativo em si, ele tinha uma responsabilidade defensiva maior. E nessa formação com Caio, Vinícius, Pedro Castro e Pavani, o Pavani creio que vai ser esse meia de articulação, não que ele não vá fazer, ter obrigação defensiva, não é nada disso. Ele vai ter sim essa obrigação defensiva, só que ele vai ter uma obrigação de armar a equipe do Clube do Remo, porque nesse formato o Clube do Remo vai precisar muito dele, porque vai ter dois atacantes um pouco mais velozes. Ó, de novo o Remo sem centroavante, né? Esse provável Remo sem centroavante, nem Ítalo, nem Viseu, então de fora. E o Pavani vai ter essa função de armar a equipe, porque um dos problemas no primeiro tempo contra o Vila Nova foi isso. A criação meio campo sobrou muito para Marcelinho e o Rodrigues avançarem, só que o Vila conseguiu explorar bem, não chegou ao gol, mas conseguiu explorar bem principalmente os avanços do Rodrigues. Então é algo que tem que estar atento, mas essa deve ser a formação do Clube do Remo, com meio campo com Caio, Vinícius, como eu disse, não dá para fazer transição ofensiva com ele, não tem qualidade para isso, mas esse tipo de marcação é um jogador que ajuda bastante. Pedro Castro fez uma bela partida contra o Vila Nova. Agora, nessa partida, a tendência, pelo menos na teoria, é ele render ainda mais, que ele vai jogar na função de campo que agrade mais ele. Ele sentiu muita responsabilidade em alguns momentos de tentar criar algo, já não é muita dele, porque agora vai ter o Pavani e o ataque, o Adailton, o Pedro Rocha, como disse, um Remo sem centroavante e um Atlético Goianiense com centroavante. Não joga o William Potker, mas joga o Sandro Lima. Muitas vezes, como eu falei, o Atlético Goianiense joga até com dois centroavantes. O Atlético Goianiense, 2 jogos sem sofrer gols. Vai ser interessante esse embate do Clube do Remo com o melhor ataque da competição, com a defesa do Atlético Goianiense, porque vem evoluindo. Essa dupla de zaga do Atlético Goianiense, Matheus e Vinícius, é uma dupla de zaga que vem evoluindo ao longo da competição, uma dupla de zaga que está mostrando qualidade. Então vai ser um embate bem interessante. Vinícius e Matheus contra Pedro Rocha e Adailton. E o Atlético ainda tem um apoio aqui, fazer esse trinco aqui defensivo do Luizão, né, o primeiro volante. Vamos ver como vai ser na marcação do Pavani. Na saída de bola, o Atlético Goianiense deve aproveitar muito a questão do Raudinei para tentar avançar e tentar criar algumas situações, com Robert e Marcelinho voltando muito para compor o sistema defensivo na transição defensiva, mas tendo, acredito, liberdade na hora de atacar. Amigos, um jogo difícil para o Clube do Remo, um jogo que o Clube do Remo, lógico, vai entrar com seriedade e saber que tem que pontuar. O empate, a princípio, é um bom resultado. Eu digo a princípio que o futebol muda. Vai com o Atlético Goianiense e tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Tá 0-0, jogador expulso, ou seja, o empate já não é tão bom. Dá para vencer, aí busca a vitória. Entendeu? Então, dependendo do cenário. Mas antes da partida, evidentemente, o importante é buscar o ponto. E buscar esse ponto, não que o Remo não vai jogar para vencer, acredito que vai jogar para vencer, mas buscar esse ponto seria muito importante para estacionar um pouquinho o Dragão lá no meio da tabela e continuar no G4 do Brasileirão, que dá vaga à Série A do futebol nacional, que é o grande sonho da torcida azulina.
É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E já sabem, depois do jogo, tem vídeo de análise completa de Clube do Remo e Atlético Goianiense. Gostando do vídeo? Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.